Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui começando a terceira aula, tá? Nós estamos aqui disponibilizando aqui para vocês essa aula gravada, tá? Espero que vocês estejam bem. Eu estou fazendo essa gravação, então, aqui para a gente dar continuidade aos estudos, então, na área de departamento pessoal, né? E ao seu rotina de pessoal pelo Senac, tá? Nós estamos aqui, eu vou colocar hoje para vocês aqui mais alguns eventos, nós chamamos de eventos na folha de pagamento, e mais ensinando mais alguns conceitos, né? Eu já vou dizer o que são. Então a gente vai falar então sobre adicional noturno, insalubridade e periculosidade, tá? Só quero lembrar que em cima dessa atividade, em cima desse conceito a gente eu vou explicar logo após, né, em seguida logo os cálculos, como faz esses cálculos. Eu estou enviando hoje para vocês uma atividade prática, uma simulação, vai ser uma avaliação. Vou fazer a primeira avaliação, né, para a gente lançar o conceito para vocês dessa primeira avaliação. Quero ver como é que vocês estão se saindo, tá? Quem não está fazendo as atividades aí, ou os colegas que não têm conhecimento, então passa para os outros colegas aí que nós estamos fazendo essa avaliação. E que isso aí está disponível lá no YouTube também, como eu falei, para quem não está com dificuldade aí de acesso à internet, a pacotes, eu disponibilizei lá no YouTube também, deixei lá esse vídeo gravado, tá? E só lembrando, vocês aí devem então deixar também atividade lá no Google Classroom, tem que deixar lá é obrigatório deixar atividade postada. E eu deixei para vocês um e-mail lá, atividade@gmail.com também, para que vocês deixem lá também essa atividade para a gente amarrar então esse controle dessa organização, tá bom? Então vamos começar aqui a fazer essa atividade, que é a aula 3, tá? Vou começar a fazer a aula 3 aqui com vocês, tá bom? Então a gente vai começar aqui falando sobre adicional noturno, tá? Então, a gente vai falar sobre adicional noturno. O que é o adicional noturno? É um acréscimo, uma remuneração de quem realiza o trabalho noturno para que o desgaste devido à troca de horário seja recompensado de alguma forma. O que seria, então? O nome já diz, o adicional noturno é para quem trabalha à noite, tá? Mas aí qual o horário? Qual seria o horário para quem trabalha à noite? Tá? A gente vai já chegar lá, tá bom? Então, ganha esse adicional quem trabalha à noite, tá? E aí tem um horário específico que a gente já vai falar, tá ok? Bom, aqui eu tenho aqui mais uma informação, né? Como eu já falei, o artigo o adicional noturno está regulado no artigo 73 da CLT, tá? O trabalhador noturno terá remuneração superior ao do diurno. Para esse efeito, sua remuneração, olha só, será obtida de 20% pelo menos da hora diurna. Então, o cálculo é parecido com aquele cálculo da hora extra, só que você não usa o fator de multiplicação como eu coloquei para vocês. Aqui eu só vou obter 20% do salário hora, mas a gente vai explicar isso daqui a pouco, tá bom? Então, aqui é só o conceito para vocês aqui. Tá? A hora do trabalho noturno ela será computada como de 52 minutos e 30 segundos, ou seja, tá? Na verdade, agora, a gente sabe que a hora noturna ela tem 60 minutos, né? Mas então o governo criou esse evento e ele, para então ajudar esses trabalhadores, ele diminuiu a hora. Então a hora não vale mais 60 minutos, vale agora 52 minutos e 30 segundos. Então, para a gente reafirmar e voltar lá atrás em relação àquele horário da hora noturna, o adicional noturno ganha o adicional noturno quem trabalha entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, tá ok? Isso na zona urbana, tá? Que é o foco aqui, né, da nossa atividade da UC. Mas eu vou colocar para vocês aqui também que existem outros horários quem trabalha em ambientes específicos, não necessariamente na zona urbana, na zona agropecuária, pecuária, enfim, né? Mas aqui o foco é a zona urbana, tá bom? Então, eu estou até falando porque você pode pegar uma folha de pagamento na sua empresa lá e o seu diretor pedir, ele tendo uma fazenda, né, gados, enfim, que você vai ter que calcular o adicional noturno de um trabalhador que trabalha à noite, você vai ter que ver o horário específico para quem trabalha nessa zona. A zona urbana é de 22 às 5, tá bom? Então, vamos aqui andar um pouquinho aqui. Bom, o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário dos empregados para todos os efeitos. Isso está na súmula 60 do Tribunal Superior do Trabalho. Mas aqui a gente não vai entrar nesse detalhe por enquanto, tá? Então vamos aí. Bom, como eu falei, o adicional noturno, para quem trabalha na zona urbana, é entre 22 às 5,
quem trabalha na agricultura, por exemplo, é de 21 mais 5. Quem trabalha na agropecuária é de 20 às 4, tá bom? Nosso foco aqui, nossos cálculos, vai se basear na zona urbana, tá bom? Então, como eu disse, se você trabalhar numa empresa, se o diretor tiver lá uma fazenda, e você vai ter que se atentar para a lei, né, que é específica em cada local, tá bom? Então, vamos aqui agora continuar. Bom, aqui a gente já começa a entender alguns cálculos. Eu disse para vocês, por exemplo, que o adicional noturno, a gente está falando aqui sobre hora reduzida, que o adicional noturno, entre 22 às 5, no horário, onde você tem a hora valendo 60 minutos, tá? Então, se você contar no dedo de 22 às 5, vai dar 7 horas a 60 minutos. Agora, se você começar a trabalhar com a hora reduzida, como eu falei, tá, que é de 52 minutos e meio, como está aqui, né? Então, o trabalhador trabalhando de 22 às 5, ele não vai obter somente 7 horas, ele vai ter 8 horas. Então, como é que é feito esse cálculo? Então, aqui eu só estou deixando para vocês aqui, tá, como é feito esse cálculo. Tá? Isso aqui a gente não vai entrar profundamente nisso, mas eu só estou deixando essa informação para vocês. Então, por exemplo, se você trabalha 7 horas, se você pegar aqui, fazendo esse cálculozinho aqui, essa fórmula aqui, você sabe que você trabalha de 22 às 5 a hora valendo 60 minutos, é só você multiplicar 7 vezes 60, vai dar 420 minutos. E aí, para obter essas 8 horas, você só dividir, então, por 52 minutos e meio, quando manda a lei agora no cálculo do adicional noturno. Então, na verdade, ele vai estar ganhando 8 horas. Então, eu só quero que você se lembre, até para a gente vai fazer uma atividade, uma avaliação, se eu perguntar lá na frente, né? Aqui vocês se lembram, depois podem voltar o vídeo. Se eu pedir lá, o trabalhador noturno trabalhou de 22 às 5, você já sabe que ele não vai ganhar 7 horas, ele vai ganhar 8 horas, tá? E aí você lá coloca isso na sua cabecinha aí, tá? E depois você volta aqui com dúvida, você volta aqui nesse momento aqui, tá bom? Então vamos seguir em frente. E aí a gente tem aqui um cálculozinho, né? Só demonstrando aqui como é que funciona esse cálculo. Então, por exemplo, esse trabalhador aqui, né, trabalhou de segunda a sexta-feira, né? Aí, já aplicando o cálculo, né, do adicional noturno, a hora valendo 52 minutos e meio, na verdade, ele ganha 8 horas. Isso aqui é só para uma questão de compreensão, tá? Aqui o ano aqui não determina a compreensão do cálculo. Aqui não tem diferença. Poderia estar aqui 2020, tá? Mas aqui só para vocês compreenderem o cálculo. Então, se vocês aqui pegar, digamos que de segunda a sexta-feira, tá? Se você pegar o calendário, pegar esse calendário aqui, tá? De segunda a sexta-feira, tá? Segunda a sexta-feira, você tem aqui, vamos colocar aqui que seja esse ano que fosse 2020, né, agora. Então, você teria 25 dias úteis. O que seria esses 25 dias úteis aqui? Tá? Se você contar os 25 dias úteis, seria de segunda a sexta-feira que eu coloquei. Tá? Então, aqui 5, 10, 15, 20. Digamos que teria 25 dias úteis aqui, só porque o ano aqui foi um pouco diferente. Tá? Então, de segunda a sexta-feira. E aí, se você pegar aqui a calculadora, tá? Pegar essas 8 horas que ele trabalhou todo dia, de segunda a sexta-feira, de 22 às 5 da manhã, você se multiplicar pelos 25 dias que ele trabalhou, ele vai fazer, então, ele fez 200 horas noturnas, tá ok? Então, como é que você vai fazer esse cálculo? Então, você já sabe que ele tem 200 horas noturnas. Isso aqui eu já vou dar pronto para vocês. Vocês não vão precisar fazer esse cálculozinho aqui, de dividir por achar a quantidade de horas, não. Eu já vou dar redondo sempre na avaliação para vocês nas atividades. Aqui é só para que vocês compreendam, tá? Como é feito o cálculo. Então, se eu pegar agora o salário dele, tá? Um salário que, tá? Isso aqui, eu vou até mudar aqui para vocês, vou colocar aqui o salário de 1.045, tá? Para a gente aqui, o salário mínimo hoje é 1.045, tá? 1.045, 0,45, tá? Só para a gente fazer esse cálculo junto aqui, tá? Então, se eu pegar esse cálculo aqui, a gente vai até mudar aqui, ó, se eu pegar 1.045, dividir por 220, a gente acha o salário hora. Então, a lei diz que eu tenho que achar 20% do salário hora. Então, a gente já achou aqui 4,75. Então, a gente vai mudar aqui, ó, 4,75, tá? 4,75, e a gente vai pegar esse 4,75, vai passar aqui para baixo, tá? 4,75. E aí, nós vamos achar agora, pessoal, 20% desse valor. E aí aqui eu não vou acrescentar 20% ao salário hora, eu vou obter 20%, que é diferente, tá? Então é só multiplicar por 0,2, tá? Se você vai achar 0,95 redondo, tá? Só tem duas casas decimais mesmo. Então 0,95, você passa aqui para baixo, né? 0,95 e multiplica agora por 200.
que vai dar um valor diferente do que está aqui. Então, se eu multiplicar agora por 200, vai dar R$190 redondo. Então, esse trabalhador aqui, ó, ele vai ganhar R$190 lá no contra-cheque. Tá ok? Então, nós já calculamos aqui, né? Eu vou reforçar esse cálculo um pouco mais lá na frente. Então, só para que vocês compreendam. Tá ok? Então, a gente vai avançar um pouquinho aqui. Né? Aqui é só, eu estou reforçando de novo, né, as atividades nas respectivas zonas, né? Então a zona urbana é 22 às 5, então aqui nós já falamos sobre isso, tá? Lá atrás, tá bom? Então vocês dão uma olhada lá atrás, aqui quem quiser dar mais uma olhada aqui, é só a gente estar falando sobre os horários. Então aqui mais uma informação, é proibida a jornada noturna para menores de idade. Então menor de idade não pode fazer jornada noturna, ok? Para que vocês aí tenham conhecimento. Bom, e aí a gente finaliza então o adicional noturno, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre insalubridade. Lembrando que a gente vai aplicar isso daqui a pouco nos cálculos práticos lá. Então, olha só, pessoal, insalubridade. Quem ganha insalubridade na empresa? Quem ganha insalubridade na empresa, pessoal, é quem trabalha, né, em atividades onde vai prejudicar a sua saúde, tá ok? Então, se você trabalha num ambiente onde a sua saúde vai estar prejudicada e você trabalha num ambiente onde você tem calor, barulho, né, agentes químicos ou radiação, tá? Mas veja bem, você só ganha insalubridade se você trabalhar nesses ambientes, mas que nesses ambientes você trabalhar e estiver acima dos limites de tolerâncias fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição. Então, não quer dizer que se você trabalhar no calor ou no frio, necessariamente você vai ganhar insalubridade. Por quê? Existe um profissional do Ministério do Trabalho, nós chamamos ele de perito, né? Que é um profissional contratado pelo Ministério do Trabalho, ele vai acionado muitas das vezes pelo próprio sindicato ou pela empresa para fazer, né, essa monitoração, né, do ambiente para ver se os empregados que trabalham no ambiente vão receber, então, a insalubridade. Então, esse perito, que é chamado de perito, ele vai fazer lá o monitoramento, ele vai levar toda uma aparelhagem, né, específica para fazer a medição desse processo, e ele vai depois emitir uma coisa chamada laudo técnico, tá? O LTCAD, o laudo técnico, esse laudo é que vai determinar se você trabalha nesse ambiente, você vai receber a insalubridade, tá ok? Então, desculpa, só lembrando, para quem ganha insalubridade, você tem que trabalhar num ambiente onde você possa prejudicar a sua saúde. Então, insalubridade está ligado à saúde, tá? Então, vamos aqui continuar um pouquinho aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então, a insalubridade, pessoal, ganha insalubridade. Como é feito o cálculo da insalubridade? O adicional de insalubridade, ó, deve ser calculado com base no salário mínimo, tá? Ó, no salário mínimo, a insalubridade deve ser paga, né, com base no salário mínimo, a não ser que por conta da lei, convenção coletiva ou sentença normativa ou até dissídio, este documento diga o contrário. Então, o que eu quero dizer aqui? Que como base, né, o Brasil, as empresas pagam em cima do salário mínimo, a não ser que, por exemplo, na sua convenção da sua empresa, diga o contrário. Então, se, por exemplo, se o salário hoje é 1.045, o salário mínimo é 1.045 hoje, né, e vai ser até o final do ano, você vai ter que aplicar o cálculo da insalubridade, de acordo com os graus que eu vou dar para você daqui a pouco, em cima do salário mínimo. Mas se na sua convenção coletiva lá disser que você não vai aplicar sobre o salário mínimo, que hoje é 1.045, e vai aplicar sobre o seu salário do piso da sua categoria, que é R$1.500, você vai ter que aplicar sobre os 1.500, tá ok? Então, essa informação vocês têm que ter conhecimento. Mas só lembrando que nossos cálculos aqui vão se basear normalmente na empresa, 99% das empresas trabalham com salário mínimo. Então, é aí que a gente vai se focar, tá? Então, o salário mínimo é 1.045, a gente vai aplicar em cima dos 1.045, tá bom? Então, agora caminhando aqui, pessoal, existe uma tabela de adicional de insalubridade, né? Então, de acordo com a medição do perito que vai lá na empresa, como eu disse anteriormente, né? Se ele lá no laudo, ele verificar que a exposição vai ser o grau mínimo no ambiente onde você trabalha, você vai aplicar os 10%. Agora, se você o perito for lá e verificar que é 20%, você vai receber 20% grau médio. Ou, se for 40%, grau máximo, tá ok? Então, se você trabalhar num ambiente lá onde o perito verificar que você deve receber o grau máximo, você vai receber. Então, quem determina isso é o laudo técnico lá do Ministério do Trabalho, do perito, do engenheiro lá, né, do Ministério do Trabalho. Tá ok? Agora, só para uma questão de informação, pessoal, a reforma trabalhista, olha só para uma questão de informação, embora eu possa confirmar para vocês, né, até por uma questão de consultoria que a gente dá, né, que as empresas estão aplicando
esses aqui, tá? O que eu quero dizer com isso, né? A reforma trabalhista altera as regras para o pagamento do adicional de insalubridade, permitindo que o seu percentual seja reduzido, olha só, mediante negociação coletiva, aquilo que a gente falou lá na primeira aula. Então, aí, o que eu quero dizer com isso? Que esses percentuais aqui, por força de negociação coletiva, pode ser que eles sejam diminuídos, tá? Diminuídos, mas digamos que seja, por exemplo, em vez de ser 20 a 15, em vez de ser 40 a 35, mas eu posso afirmar para vocês que 99% das empresas estão trabalhando com esses graus aqui, tá ok? Tá? Então, só para questão de informação. Ó, então vamos lá, vamos caminhar aqui, tá? Então, aqui, tá? Eu vou até fazer com vocês aqui, ó. O salário mínimo hoje é 1.045, então a gente vai mudar aqui, ó, 1.045. Se eu aplicar aqui, ó, então vamos mudar isso aqui tudo aqui agora, tá? Só para a gente entender esse cálculo aqui, 1.045, tá? 1.045. Então, se eu aplicar aqui, ó, se você for ganhar 1.045, 10% só em cima do salário mínimo, você vai ganhar, ó, 104,50. Então, esse valor aqui vai mudar, ó, 104,50. Agora, se você ganhar 20%, você vai pegar aqui, né? Só pegar aqui 1.045 vezes 20%. Então, você vai ganhar R$209. Tá? Isso é um valor fixo, tá ok, pessoal? E tá, não é em cima do seu salário. Como eu falei, é baseado em cima do salário mínimo. E se você ganhar 40%, que é o máximo, 1.045, em cima de 1.045, vamos ver aqui, ó, 1.045, acha 40%, você vai ganhar R$418 fixo, tá? Isso aqui fixo, tá? Não é sobre salário, tá ok? Então vamos gravar aqui, só para enviar para vocês. Então o cálculo, como eu falei, vai ser baseado no salário mínimo, nossos cálculos, tá? Como nas empresas. E eu só quero reforçar que nossos cálculos vão se basear, né? Nosso modelo aqui de cálculo prático, eu vou sempre mais me basear no grau máximo, 40%, tá ok? Bom, e aí, só para a questão de informação, com a reforma trabalhista passou a ser permitido que as gestantes sejam mantidas nos postos de trabalho insalubres quando classificados nos níveis baixo e médio de exposição. O que é nível baixo? 10%, né? E nível médio, 20%. Ok? Então, isso aqui é uma informação fresquinha para vocês. Bom, e agora nós vamos falar de periculosidade. O que é periculosidade? Eu posso afirmar para vocês aqui, pessoal, que periculosidade ganha esse evento na Folha, né? Quem trabalha no ambiente onde você vai estar exposto ao perigo. Então, o que quer dizer isso? O adicional de periculosidade é devido ao empregado exposto a atividades perigosas. Então, são perigosas atividades ou operações onde a natureza ou seus métodos configuram um contato. Então, se você trabalha num ambiente onde você vai trabalhar com substâncias inflamáveis, explosivos, substâncias radioativas, radiação ionizante ou energia elétrica, em risco, da mesma forma lá que eu falei, vai um perito lá no local, no ambiente onde você trabalha, vai ver se você está exposta ao tempo que você fica, né? Se você fica muito tempo nesse ambiente, tudo isso ele vai colocar lá no laudo dele para passar para a empresa e a empresa tem que cumprir isso. Isso também vai para o sindicato, tá ok? Então, se a empresa não pagar, ela pode ser multada. Tá? Então, você vai trabalhar e você vai ganhar, então, a periculosidade, mas só se você trabalhar nesses ambientes aqui, como eu acabei de falar. Da mesma forma, pessoal, a reforma trabalhista alterou as regras para esse cálculo, né? Pode ser mediante negociação coletiva e pode ser que, em vez de... eu não falei... Professor, você não falou qual é o percentual. O percentual é 30%. Pode ser que ele seja reduzido para 25%, mas mediante negociação coletiva. Agora, eu reafirmo para vocês, a maioria das empresas estão trabalhando com esse percentual de 30%. Tá ok? Então, como é que ficaria esse cálculo, então, aqui, professor? Então, esse cálculo aqui é dessa forma, pessoal. Aí é diferente. Ó. O cálculo da periculosidade não é baseado em cima do salário mínimo ou piso da categoria. Né? Sobre o piso da categoria poderia até ser, mas a periculosidade não é mais sobre o salário mínimo aqui agora. Agora, a periculosidade, se o funcionário tem um salário de 2.400, embora, veja, o salário mínimo continue 1.045, não vai ser em cima dos 1.045, tá? Vai ser em cima do salário do funcionário, que aqui, então, é 2.400. Se eu pegar esses 2.400 e achar 30%, ele recebe R$720 de periculosidade, tá bom? Só para uma questão de informação. Agora, uma informação para vocês. O trabalhador ele não pode receber, junto no contra-cheque, insalubridade e periculosidade. A lei diz que vai ser pago ao funcionário o que lhe beneficiar mais.
tá, no cálculo. Então, a empresa vai fazer o cálculo aí e vai ver qual que beneficia mais. Então, se for a periculosidade, ele vai receber periculosidade. Se for insalubridade, ele recebe insalubridade. Mas como assim, professor? Não entendi. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Digamos que um funcionário ele tem um salário de 1.200. Tá? Se eu pegar 1.200 e achar, tá? Digamos que ele tenha lá o grau, poderia receber insalubridade em cima dos 1.045, né? Então vamos fazer o cálculo da insalubridade. Se ele tem um salário de 1.200, a gente sabe que a insalubridade é feita em cima do salário mínimo. Se ele recebe o grau máximo, 1.045 vezes 40%, a gente sabe que é R$ 418 ele receberia fixo. Agora, se eu pegar o salário dele, 1.200, e achar 30%, vai dar 360. Então, para ele aqui, nesse caso, a empresa pagaria a ele a insalubridade, que é R$ 418. Agora, mas, por exemplo, se o salário dele for R$ 2.000, por exemplo, né, se eu aplicar lá, gente, se ele for, né, aí vou fazer o cálculo. Agora o salário dele é 2.000. Se eu pegar os 1.045, né, da insalubridade e aplicar os 40%, dá 418. Agora, se eu pegar os R$ 2.000 aqui e aplicar os 30%, é mais vantajoso agora para ele receber a periculosidade. No cálculo anterior foi a insalubridade, tá ok? Então, para qualquer dúvida, vocês voltam aqui nesse cálculo. Então, a empresa pagaria no contra-cheque dele a periculosidade aqui nesse caso. Então, reafirmando, não pode ser pago os dois eventos para o funcionário. É um ou outro que beneficia mais o empregado. Tá ok? Bom, e aí a gente entra aqui agora, tá? É mais uma informação fresquinha para vocês. Ó. Os trabalhadores que exercem atividades insalubres ou perigosas só podem fazer hora extra com autorização do Ministério do Trabalho. Isso é verdadeiro. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso. E aí, aqui a diferença que eu estou passando para vocês aqui, dão uma olhada, entre insalubridade e periculosidade. Como eu falei, insalubridade afeta a saúde, periculosidade é risco de vida. Tá bom? Bom, pessoal, então é por aqui, né? A gente só reafirma aqui agora, né? Só para a gente finalizar esse slide, né? O que eu quero passar para vocês aqui. Nós fazíamos aqui o cálculo, até em cima da hora extra. Como é que a gente fazia a hora extra? Então, eu quero falar para vocês aqui, ó. Base de cálculo. Os adicionais de insalubridade e periculosidade agora vão integrar a base de cálculo para o pagamento de horas extras e adicional noturno. Tá ok? Então, agora, para fazer o cálculo, por exemplo, antes você só pegaria o salário do funcionário, se ele receberia 1.500, você iria dividir por 220, tá? Agora não. Por exemplo, se o funcionário tem, além do salário dele, que é 1.500, mais a insalubridade, digamos que é sobre o grau máximo, a gente sabe que é R$ 418 em cima do salário mínimo, você teria que pegar 1.500, agora mais 418, para depois dividir por 220 fazer o cálculo da hora extra, tá? Porque integra a base de cálculo agora. Eu vou reforçar isso daqui a pouco para vocês, tá ok? Então, agora, a gente vai, então, logo direto para o cálculo, tá? Nós vamos fazer o cálculo agora para que vocês entendam como funciona o cálculo. Vamos?